Diz o Senhor Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Você ouvirá agora uma mensagem que mudará a tua vida. O Senhor Jesus quer te salvar. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Glórias a Deus. Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 17 de janeiro de 2017. 17 de janeiro de 2017, Deus trouxe a sua palavra ao meu coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, capítulo 23. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aquimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi:
E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença para ouvir a Tua palavra. Senhor, eu de mim nada tenho, sou apenas um instrumento em Tuas mãos, apenas um servo inútil. Ó Deus da glória e santo, revela o conselho da Tua palavra, Senhor, a necessidade que todos nós precisamos ouvir, meu Pai. Ó Deus da glória e santo, só o Senhor pode nos dar o entendimento e a compreensão da tua vontade nas nossas vidas. Ó Deus, toma em Tuas mãos todas as vidas, todos estes ouvintes que vão ouvir a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito venha falar aos corações de cada um, que o Senhor possa nos instruir por amor do Teu santo nome. E enquanto vão ouvir a Tua palavra, Pai, estenda a Tua mão para operar, para salvar, para libertar os cativos, para fortalecer aqueles que estão fracos, para socorrer os caídos, por amor do Teu nome. Receba esta voz de oração no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Davi preferiu fugir. Versículo 13 do capítulo 23 de 1 Samuel. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. O exército de Davi eram 600 homens. O de Saul, se eu não me engano, era 3.000, se eu não estou enganado. Era muito maior. Davi estava fugindo de Saul. Mesmo Davi fugindo de Saul, mesmo Davi tendo sido ungido rei e embora não reinando como um rei, Davi não fugiu da luta. Davi foi socorrer os moradores da cidade de Keila. A batalha de Davi é a batalha do Senhor. E Deus lutava contra os filisteus através do seu povo Israel. Antes de Davi fugir de Saul, Davi já pelejou contra Golias, pelejou contra os filisteus, quando Saul lhe deu sua filha em casamento. Então Davi, ele foi e fez aquilo que o rei determinou a fazer, trouxe os prepúcios e recebeu a sua filha como recompensa, a sua filha Mical. Mas dessa vez, Davi estava fugindo do rei Saul, que tentou matá-lo muitas vezes, que tentou lançando a sua lança sobre Davi, e Davi sempre se desviava dos ataques de Saul. O mesmo Davi que tocava a harpa para trazer a paz no coração do rei Saul, era o mesmo Davi que lutava na guerra, era o mesmo Davi que estava fugindo do rei Saul. O mesmo Davi que teve, logo à frente você vê, que Davi teve Saul nas suas mãos. E Davi cortou uma parte da orla do seu vestido. Davi cortou a orla do manto de Saul. Mas ele disse: não tocarei no ungido do Senhor. Eu posso matar ele aqui se eu quiser. Mas Davi não tocou na vida de Saul.
Davi sempre respeitava a autoridade. Embora a autoridade o perseguisse, Davi sempre fugia para evitar o confronto, para evitar talvez até perder a sua cabeça. Então Davi fugia de Saul. Davi consultava a Deus. Davi teve Saul nas suas mãos, mas não o matou pelo temor que ele tinha a Deus. Porque Davi sabia que lá na frente Deus iria entregar o seu reino nas suas mãos. Porque Saul era rebelde, Saul não obedecia a Deus. Saul mandou matar um monte de sacerdotes por causa da sua fúria contra Davi. No capítulo 22. Davi fugia do rei Saul. E mesmo em meia fuga, Davi se escondeu na caverna de Adulão. Mesmo em meia fuga, mesmo vivendo como nos desertos, como um forasteiro, Davi não deixou de servir a Deus. Versículo 1 do capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Davi poderia ter ficado quieto no seu canto, mas Deus não me colocou como rei. Deus não me ungiu como um rei na casa diante dos meus irmãos, na casa do meu pai Jessé. Não era para mim reinar, mas ao invés de eu reinar, eu estou fugindo do rei Saul, que matou um monte de sacerdotes. Eu estou fugindo do rei Saul, eu estou vivendo nos desertos, nas cavernas. Davi era para se revoltar contra Deus, mas não se revoltou. Davi era para não agir mais como um cristão, como um servo de Deus. Mas não. Davi era um homem temente a Deus, e mesmo vivendo nos desertos, mesmo vivendo como fugitivo, mesmo vivendo na caverna de Adulão, de lá Deus fez dele um rei, embora ainda no seu grau pequeno, no seu grau diminutivo, mas ele era o rei do povo que estava em miséria, daqueles homens que estavam endividados, que estavam em aperto. Davi reinava sobre eles. Davi conseguiu levantar 600 homens na caverna de Adulão. E Davi não negou a Deus. Passando pelas cavernas, pelo deserto, Davi não negou a Deus. Davi ficou sabendo que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila. E Davi foi lá para livrar os moradores de Keila. E foi anunciado Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus. Davi, mesmo passando pelo deserto, não deixou de buscar a Deus. Meu irmão e minha irmã, talvez você tenha uma promessa de Deus na tua vida, que Deus vai te colocar num lugar maior. Mas enquanto você está no deserto, enquanto você está na caverna, sirva a Deus na tua pouca força. Faça como fez José quando estava na prisão. José, mesmo na sua pouca força, servia a Deus, revelando e interpretando sonhos que Deus dava na vida de Josué. Meu irmão e minha irmã, seja fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Ainda que você esteja passando pelo deserto, sempre vai ter alguém pior do que você, como os moradores de Keila estavam. Davi, mesmo no deserto, não foi omisso. Davi foi socorrer os moradores da cidade de Keila, porque Davi lutava contra os filisteus. Estava gravado na sua mente que ele tinha que lutar contra os inimigos de Deus. Nós vivemos aqui neste mundo, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o seu parente, contra o seu vizinho, não é contra o seu patrão, não é contra o seu amigo, o seu colega. A nossa luta é contra os principados e potestades. Em Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta é contra os dominadores, é contra os demônios, é contra os príncipes das trevas,
que armam ciladas para nos paralisar, que armam ciladas para tentar te destruir, para tentar barrar os planos que Deus tem na tua vida. Meu irmão e minha irmã, não desista, continue marchando, ainda que você não conseguiu, alcançou ainda o que Deus tem para a tua vida, mas continue lutando, continue guerreando contra esses espíritos malignos, que no tempo de Deus, Deus entregará na tua mão a sua vitória. Como ele logo à frente, lá na frente, entregou para Davi a sua vitória. O apóstolo Paulo diz que a tribulação produz a paciência. A tribulação, as aflições, a luta, ela produz a paciência produz a perseverança. A paciência produz a perseverança. A pessoa que passa por tribulação, ela recebe a paciência, e a paciência leva à perseverança, e a perseverança leva à esperança. Nós somos provados como ouro é provado no fogo. Davi não se omitiu, mesmo em fuga, porque até então Saul estava reinando. Não Davi. Davi tinha apenas 600 homens, mas não se acovardou. Não se acovardou. Deus falou para Moisés: o que você tem na sua mão, Moisés? Eu tenho apenas uma vara, Senhor. Joga essa vara no chão. E quando Moisés lançou a vara no chão, ela se tornou uma serpente. Você tem a ferramenta de Deus na tua vida. Você vai vencer porque Deus está contigo, porque Deus é quem peleja as tuas batalhas. Se ainda na tua casa ninguém se converteu, se é apenas você que serve a Deus, continua orando. Ainda que você não veja chuvas, continua orando. Ainda que você possa ver depois uma nuvem do tamanho da mão de um homem, continua orando, continua buscando pela tua família, porque no seu tempo Deus vai fazer a obra também no meio da tua parentela, no meio da tua família. Assim estava Davi reinando com os seus 600 homens, como um rei pequeno, começando degrau por degrau. A nossa vida é uma escada. Davi estava no pasto, Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai, Jessé. Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou o urso, matou os dois, mas não deixou eles matarem as suas ovelhas. Davi era um homem cuidadoso. Davi passou a andar mais prudentemente, guardava a sua boca, se conduzia com prudência. Aí estava Davi. Davi se doeu por aqueles moradores. Davi se doeu por todos aqueles moradores da cidade de Keila. Meu irmão e minha irmã, ainda que você não seja reconhecido, ainda que ninguém te reconheça como um homem e uma mulher de Deus, faça a tua parte. Você não está servindo o homem, você está servindo o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que tem o seu nome escrito na palma da sua mão. É este Deus vivo que você serve. Não tente mostrar para as pessoas que você serve a Deus, que você é alguma coisa, mas deixe que Deus te colocará à frente, deixe que Deus te exaltará. Não é o homem, mas é Deus que vai te exaltar. Tenha experiência com Deus em meio às tribulações, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência. Você vai ter experiências com Deus. Você vai ter obras para contar neste vale que você está vivendo. Davi já havia passado pela caverna de Adulão. Davi vivia nos desertos. Fugia de um deserto para o outro, era fugitivo, fugia de Saul, que queria matar-lhe, que queria tirar-lhe a vida. Mas Davi não desistiu. Davi foi ajudar os moradores de Keila. Davi pôs o seu rosto diante de Deus, inclinou a sua face e buscou a face do Pai. Nesta prova que você está passando, ouvinte, incline o teu rosto diante de Deus. Busque o Deus vivo. Ele vai te dar a direção. Esse problema difícil que você está enfrentando, se incline diante do teu Criador, que Ele vai te dar a direção que você necessita. Assim estava Davi, mesmo passando por toda esta luta, estas perseguições. Davi não deixou de buscar a Deus.
não deixou de servir a Deus em meio à prova. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? Senhor, eu posso fazer isso mesmo? Senhor, eu posso lutar contra esses homens? O Senhor está comigo? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Deus queria livrar o povo dos filisteus que estavam fazendo ruínas na cidade de Keila. Deus queria livrar o seu povo que ali habitava. Deus não queria que eles fossem mortos. E Deus enviou Davi. Deus estava preparando o rei para as guerras longas que teriam logo à frente, quando ele fosse rei, quando ele tivesse já ocupado o cargo de rei, porque até então Davi foi ungido a rei, mas ainda não era rei oficialmente. Então Davi estava sendo preparado por Deus, capacitado como um soldado que é preparado para a guerra. Primeiro ele é bem experimentado, bem provado, para depois ser colocado em lugar alto, para depois de soldado ter um cargo mais elevado, um capitão, um tenente, um coronel. Mas primeiro tem que passar lá por baixo. Primeiro tem que subir a escada da humildade. É degrau por degrau, neste trabalho que você está hoje. Faça esse trabalho bem feito, porque lá na frente Deus vai te exaltar. Faça como se fosse para você mesmo, ouvinte. Faça esse trabalho como se fosse para você, se está bem para você, se está agradável para você. Então você faça, que vai ser agradável para o seu patrão, para o seu cliente. Vai ser agradável. Faça para você o que é bom para você. Vai ser bom para o seu patrão, vai ser bom para o seu cliente, seu freguês. Então faça de bom gosto. Seja fiel no pouco, que sobre o muito Deus te colocará. Seja fiel no pouco. Davi estava sendo fiel a Deus. Davi não deixou de guerrear as guerras de Deus. E se Davi fosse se entregar, estaria todo deprimido. Ah, mas Deus não está na minha vida. Deus me ungiu como rei, mas me abandonou. Deus me deixou. Meu irmão e minha irmã, nem toda vez que Deus aparece em nossas vidas, Ele se manifesta. A maioria das vezes Deus não se manifesta. Deus estava na vida de Paulo, mas Paulo teve que passar por várias aflições, por prisões, por perseguições, por pedradas, açoites. Mas Deus estava com ele. Jesus não se manifestou muitas vezes a Paulo, exceto numa visão. Se manifestou uma vez no caminho de Damasco e outra vez, se eu não me engano. Mas a maioria das vezes, Cristo não se manifestava diante de Paulo. Mandava seus anjos, ou às vezes não mandava anjo. E Paulo tinha que fugir, por exemplo, como um dia ele fugiu num cesto. Ele teve que usar a sabedoria que Deus lhe deu. Muitas vezes Deus não age de maneira sobrenatural, mas age na nossa simplicidade. Deus não falou com a voz que falou com Moisés no Monte Sinai a Davi. Deus não abriu o Mar Vermelho como ele abriu para o seu povo de Israel passar. Deus não apareceu tremendamente como anjo, como apareceu na vida de Daniel. Mas Deus estava na vida de Davi e respondeu a Davi. Respondeu a sua oração. Diz a palavra de Deus que antigamente Deus falava de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas que nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ele nos fala pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele nos fala através do seu Santo Espírito. É pela palavra de Deus. Deus vai te dar a direção. Consulta a Deus. Aquilo que você está precisando, abre a Escritura. Abre a palavra de Deus depois que você orar. Deus vai colocar no teu coração a palavra que Ele quer te dar.
Quando você estiver orando, Deus vai tocar no teu coração. É esta palavra que você vai ler agora. Pode ser em livro de Mateus, pode ser em Provérbios, Salmos, ou no Samuel, qualquer parte da Escritura Sagrada. Deus vai pôr no teu coração e você vai ler. E o Espírito Santo vai te clarear, vai te dar o entendimento da sua palavra. Essa é a direção de Deus na tua vida. Você vai entender o que fazer, como você tem que proceder. Assim Davi consultava a Deus. Consultava várias vezes a Deus. E Deus falou para Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor. Veio uma dúvida. Os homens de Davi colocaram dúvida no seu coração. Então Davi foi e consultou, tornou a consultar ao Senhor. Quando você tiver com dúvida, consulte novamente a Deus. Quando você tiver a certeza faz com que a dúvida vá embora da tua vida. E esta certeza é a direção que Deus está te dando. Quando Deus nos dá uma direção, não há dúvidas, não fica dúvidas em nosso coração. E assim Davi, como os homens de Davi questionaram a Davi, estavam com medo, Davi consultou novamente a Deus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, versículo 4. E o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. E logo à frente, Saul achou que Deus estava entregando Davi nas suas mãos. Saul estava mais apostatado do que nunca. Achou que estava servindo a Deus. Na verdade, Deus já tinha reprovado a Saul por causa da sua rebeldia. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Ouviu a voz de Deus? Vitória. Deu tudo certo. Esta é a direção que você está precisando na tua vida. Talvez você esteja passando por alguma enfermidade, ou uma confusão na tua mente, ou uma direção que você está precisando. E você não sabe que decisão tomar. Lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade. E Ele vai te dar a direção. Ele vai dar a direção no teu casamento. Essa situação que você está enfrentando, talvez até um divórcio. Talvez até alguém pediu carta de divórcio. E Deus está te dando a direção. Deus não quer que você se divorcie. Deus detesta o divórcio. Deus responde pela sua palavra. Certa vez os discípulos perguntou: mestre, por que Moisés deu carta de divórcio? E o Senhor Jesus respondeu: por causa da dureza dos vossos corações. A dureza do coração faz com que a pessoa queira se separar. Em Malaquias capítulo 3 diz que Deus detesta o divórcio. Deus está te dando uma direção. A palavra de Deus é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Esta é a direção que Deus está lhe dando. Busque a Deus, meu irmão e minha irmã, ouvinte. Busque a Deus em tudo que você for fazer. Busque a Deus à frente. E Deus vai te dar a direção. Assim Davi foi e obteve vitórias, porque consultou a Deus. Versículo 6. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aquimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. Então, quando você tem uma vitória, o inimigo se levanta contra você, para te entristecer, para tentar te parar, para tentar parar a tua caminhada, para tentar te desanimar. Depois de uma vitória vem a perseguição. Você obteve vitória, então fique com a boca fechada.
porque vêm as perseguições. O inimigo não quer te ver feliz, não quer te ver vitorioso, vitoriosa, bem. Então ele vai usar alguém para se levantar contra você, muitas vezes até dentro da sua própria casa. Saul perseguia Davi. Saul era sogro de Davi. Quando soube que Davi teve vitória, sucesso, inclusive esse sucesso começou lá atrás, quando Davi matou Golias. Saul já ficou enciumado de Davi, por Davi ser vitorioso. E Saul começou a observar os passos de Davi, e viu que Davi era prudente, e viu que Davi era vitorioso, que Deus era com ele. Saul percebeu que Deus era com Davi. O inimigo, ele sabe que Deus é contigo. Ele sonda os teus pés, os teus passos. A palavra de Deus diz que o adversário anda em derredor, procurando alguém para que possa devorar. Então guarde em segredo você e Deus. Não fique espalhando as suas vitórias, as suas conquistas às pessoas, porque o inimigo pode estar por trás de alguém, e através da sua vitória vai se levantar perseguição. Então mantenha a sua boca fechada. Os moradores de Keila não se conteram e falaram para Saul a vitória que tiveram através de Davi. E olha como Deus nos ensina e nos dá a direção. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Saul achou que Deus estava entregando na sua mão. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus moradores. Então Davi já estava apercebido em relação a isso. Davi procura se informar, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, procura se informar, meu irmão e minha irmã. Esteja atento como estava atento Eliseu. Quando foi cercado, estava atento. Esteja atento como estava atento Davi, observando seus inimigos te perseguindo. Você vai perceber, quando você chegar na tua casa e você estiver em plena comunhão com Deus, você vai perceber na expressão de alguma pessoa, e você vai ver o ar daquela pessoa, que por trás daquela pessoa está o adversário. Então fique em alerta, não começa a discutir, porque se você discutir, diz que o princípio da contenda é como abrir uma represa, é como abrir uma represa de águas. É o princípio da contenda. E aquela comunhão com Deus que você tinha, ela acaba se perdendo, vai embora. Assim é o princípio da contenda. Então o inimigo, ele quer roubar a tua paz. O diabo, ele quer roubar a comunhão com Deus que você tem. Quer tirar este brilho do teu rosto. Então ele quer usar alguém para discutir com você, para tirar a tua paz. Então vigia nesta hora. Assim Davi vigiou. O bem que Davi fez para aqueles moradores não foi reconhecido nem recompensado. Ao contrário, você vai entender aqui. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi. Então Davi foi buscar a Deus de novo. Davi já sabia dessa trama de Saul, deste mal que Saul queria fazer na vida dele. Então Davi orou ao Senhor e disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Você está ouvindo alguma coisa, meu irmão e minha irmã? Consulte a Deus. Consulte a Deus para ver se isso realmente é verdade. Não seja precipitado, mas busque a direção de Deus. Consulte a Deus. Davi consultou a Deus. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os moradores de Keila?
Será que os moradores de Keila iriam me trair? Entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. O onisciente Deus revelou para Davi, por mais de bem que ele tenha feito para a cidade de Keila, talvez pela pressão que Saul iria colocar sobre eles, eles iriam acabar cedendo. Porque Saul ia com seu exército de milhares ali, quase 3.000 homens, ia cercar a cidade de Keila, e eles não iam resistir à pressão psicológica, ou até mesmo às armas, iam acabar entregando a Davi. E Deus avisou a Davi que Saul ia descer contra ele, e que os moradores iriam entregar a Davi nas mãos de Saul. Talvez não pela maldade dos moradores de Keila, mas pela pressão dos inimigos, eles iriam acabar cedendo. E o que Davi fez? Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Então pare de discutir. Está vendo que está entrando um monte de pessoas contra você? Então fuja. Vá para outro lugar. Não discuta. A contenda, o princípio da contenda é como abrir uma porta, um monte de águas. Aquele monte de água retesada que estavam ali paradas. Você tira a comporta ali e aquele monte de água vem e você não consegue segurá-las mais. Este é o princípio da contenda. E Davi estava sendo perseguido. E Davi, ele ouviu a direção de Deus. Buscou a direção de Deus. E Deus lhe deu vitória. Você não tem que questionar, discutir. Ficar brigando, discutindo, batendo boca. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Ouve o conselho da palavra de Deus. Tem situações que você tem que correr. Tem situações que você tem que evitar. Não entre em contendas, meu irmão e minha irmã. O adversário quer causar uma contenda, uma confusão. São muitos os demônios que nos perseguem. Dê ouvidos à palavra de Deus que diz que o servo de Deus não deve contender. Evita a contenda. Seja sábio, seja sábia, minha irmã. Evite discutir. Até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Então evita a contenda. Seja uma pessoa inteligente. Seja uma pessoa que ouve a Deus, que ouve o conselho da sua palavra. A boca de Deus é a sua palavra. Você não vai ouvir a palavra de Deus audível, mas você vai ouvi-lo pela sua palavra. E Deus está falando ao teu coração por esta palavra. Que o princípio da contenda é como abrir uma comporta. As águas vêm e você não consegue mais segurar. Provérbios capítulo 17, versículo 27 diz: retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que fechar os seus lábios por entendido. Então evita a contenda. Evita entrar nesta confusão. Saia de tudo isso. Provérbios 16, versículo 28 diz: o homem perverso levanta a contenda, o difamador separa os maiores amigos. Então se afaste da contenda. Se afasta de todas estas coisas. Busque a paz e siga. Davi buscou a paz. Davi viu que não poderia lutar contra aquele monte de soldados do rei Saul. Davi fugiu. Siga o conselho da palavra de Deus. Fuja das contendas. Fuja de toda a confusão. O prudente vê o mal e esconde, mas o tolo passa e sofre a pena. Então você vê que vai entrar, vai ter confusão, então você sai daquela confusão. Não sofra a confusão.
Não sofra essa confusão, mas ouve o conselho da palavra de Deus. Ouve a palavra do Senhor que está te dando a direção nesse dia de hoje. Se você evitar, você vai ter paz na tua vida. Você vai ter vitórias, seguindo os conselhos de Deus. Davi consultou a Deus. Davi não colocou o peito para fora e disse: eu vou enfrentar o rei Saul e vou vencer. Não, ele foi humilde. Ele orou ao Senhor. Ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão. Descerá Saul como teu servo tem ouvido, Senhor Deus de Israel. Faze-o saber ao teu servo, e disse o Senhor: descerá. Se humilhou diante de Deus, abriu a sua boca, e Deus lhe respondeu: descerá. Ele vai te perseguir. Então Davi usou a sua cabeça. Eu vou fugir. Deus não falou que vai entregar na minha mão. Deus não falou que vai ser vitória. Mas Deus simplesmente falou que ele descerá. Deus simplesmente falou que os moradores daquela cidade de Keila iriam entregar Davi nas mãos de Saul. Deus não falou para Davi que ele ia ter vitória ali, naquele momento. Mas Davi obteve vitória na primeira parte, quando livrou, e Davi livrou os moradores de Keila, versículo 5. Mas contra Saul, que até então era ungido do Senhor, Deus não entregou nas mãos de Davi. Ainda não era tempo. No ungido de Deus ninguém toca. Por mais que seja uma pessoa ruim, por mais que seja uma pessoa que está fazendo coisa errada, ela vai prestar contas a Deus. Não é você. Mas é esta pessoa que vai prestar contas a Deus, assim como Saul prestou contas a Deus. Quando Samuel foi repreender o rei Saul, o rei Saul rasgou as vestes de Samuel, uma parte das vestes de Samuel. E Samuel disse para Saul: o teu reino foi tirado de ti, foi cortado de ti. E o final de Saul foi triste porque ele se matou. Perdeu o seu reinado por causa da sua soberba, da sua arrogância. Mas Davi continuou sendo humilde, lutou, foi perseguido, fugia para um lado, Saul vinha atrás dele, fugiu para o outro. Você segue lendo depois na sua casa, onde você estiver, o capítulo 24 de Samuel, 25, e você vai entender que lá na frente, depois de Saul partir, Davi segue como rei oficializado. Mas primeiro ele teve que passar por uma boa experiência. Deus está te preparando. Aquele que domina o seu espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. Deus está te preparando para você dominar o teu espírito. Porque nos lugares altos que Ele quer te colocar, você tem que passar por baixo. Você tem que vir lá de baixo, tem que dominar o seu espírito. Tem que pedir a direção de Deus, como Davi sempre pedia a direção de Deus em tudo. É ser dependente de Deus. Quer ser vitorioso. É ser dependente de Deus. Embora a vitória Davi não obteve em cima de Saul naquele momento, ele teve que fugir. Nem sempre a vitória é da maneira que nós esperamos. Davi teve que fugir para obter vitória. Ele não foi lá para ver. Não foi para enfrentar o exército de Saul, mas ele consultou a Deus e entendeu que tinha que fugir de lá. Teve que raciocinar. Se Deus não está dando vitória para mim aqui, então é melhor eu cair fora. Tem coisas na vida que é melhor você fugir, para não arrumar problema para a tua vida. Cai fora, para não arrumar problemas para a tua vida lá na frente. Busque a direção de Deus. Não toma uma decisão precipitada. Davi consultou a Deus. Se Davi fosse pelo seu instinto humano, teria sido um fracasso. Mas Davi consultava a Deus.
Consulte a Deus, meu irmão e minha irmã em Cristo. Consulte a Deus. Deus vai te dar a direção naquilo que você for fazer. Este é o conselho da palavra de Deus para mim e para a tua vida. Esta palavra, Deus possa falar mais ao teu coração pelo seu Santo Espírito. Busca a direção de Deus através da sua palavra. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo Deus. Ó Senhor, vemos que Davi consultava a Ti e o Senhor respondia para ele. Senhor Deus, estas pessoas, estes Teus servos e servas, que vão Te buscar mais, Te consultar, meu Pai, para pedir direções. Ó Deus, responde a vida destas pessoas. Responde a oração destas pessoas, dos Teus servos e servas. Responde, Senhor, por amor do Teu nome. Dá a direção a cada um, meu Pai. Esta pessoa que quer fazer alguma coisa, meu Deus, que não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar. Ó Deus, dá a direção por amor do Teu nome. Ó Deus, toma nas Tuas mãos estas vidas. Socorre, Senhor. Pai santo e justo, por amor do Teu nome. É o Senhor quem guerreia as nossas guerras. É o Senhor quem carrega os nossos fardos de dia em dia. É o Senhor que diz, meu Pai, que estará conosco para sempre até a consumação dos séculos. É o Senhor que diz que não nos deixará, que de maneira nenhuma nos deixará. Santo e eterno Deus, toma estas vidas nas Tuas mãos, meu Pai santo e justo. Enche estas pessoas, Teus servos e servas, do Teu Santo Espírito, ó Deus. Os leve a ler, a comer, a se alimentar da Tua palavra, porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda a Tua palavra. Encha, Senhor, estas almas de entendimento, de sabedoria e de conhecimento profundo da Tua palavra, da Escritura Sagrada. Levanta esta pessoa abatida, Senhor. Este que está fraco, este que está, Senhor Deus, sem direção. Dá direção por amor do Teu nome. Faz forte o cansado, os que esperam em Ti, Senhor, renovarão as suas forças. Renova as forças deste meu irmão, minha irmã. Renova as suas forças, ó Deus da glória. Os leve a orar, Senhor, a gemer na Tua presença, a derramar águas, lágrimas dos seus olhos corriam como corriam na vida de Jeremias. Ó Deus santo e poderoso, nos leve a orar pelo Teu bom Espírito, ó Senhor, porque não sabemos orar como convém, mas dependemos do Teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Deus, toca neste coração de pedra, este coração endurecido, esta pessoa que não quer se converter a Ti. Quebra o arco e corta a lança do inimigo, desfaz as ciladas do inimigo e desfaz as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus. Tome em Tuas mãos, meu Pai, esta mente confusa, Senhor. Dá o bálsamo, a paz que excede todo entendimento. Coloca neste coração, Pai santo e justo. Toca, Senhor Deus, nesta pessoa que está orando, nesta pessoa que ouviu a Tua palavra. Ó Deus, resplandeça a luz do Teu rosto sobre nós e nos dê a paz a cada dia. Ó Deus poderoso e santo, somos cidadãos dos céus, somos feituras Tuas, Senhor, feito à imagem e semelhança de Ti. Ó Pai poderoso, nós Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, este ar que é o Espírito, Senhor, que vem de Ti, este fôlego de vida, ó Deus, que as Tuas mãos nos fizeram, Pai santo e justo. Ó Deus, mesmo no ventre das nossas mães, o Senhor nos formou e a nossa história está escrita no Teu livro, a nossa vida está em Tuas mãos, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, e quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Santo Deus, graças Te damos pelo Teu Santo Espírito que está entre nós, pelo Teu Espírito Santo que está abraçando esta pessoa, Pai, que estava aflita, angustiado, mas o bálsamo do Teu Espírito Santo está entre nós agora. Ó Deus, está tocando nesta pessoa e trazendo conforto para a sua alma. Bendito seja Deus. Fortalece, Pai, estas almas, por amor do Teu nome.
Ó Deus, esta paz que vem de Ti, que excede toda a nossa compreensão humana, esta paz que vem, meu Pai, e que nos consola e que nos dá a certeza de que o Senhor está conosco, a mesma paz que o Senhor dava para Davi. Quando tocava, dedilhava a sua harpa, dedilhando a sua harpa, o espírito maligno saía da vida de Saul. Ó Deus da glória, bendito é o Teu nome para sempre. Nós Te agradecemos, porque não foste nós quem nos escolhemos, mas o Senhor quem nos escolheu. Graças Te damos, Pai. Ó Pai das luzes, o Deus que habita na luz inacessível, a qual nenhum homem pode ver. É este Deus que nós amamos, é este Deus que nós nos prostramos, a um Deus vivo que fez os céus e a terra. Nós Te agradecemos, meu Deus. Obrigado, Senhor. Graças Te damos. Ó Senhor, não dá vontade de sair da Tua presença, mas sempre de estar aqui, Senhor, e Te sentir. Ó Deus, não dá nem vontade de parar de orar por causa da Tua presença. Ó Pai da glória, graças Te damos por tudo, Senhor. Receba esta oração da Tua igreja, no santo nome de Jesus Cristo Nazareno, o Teu Filho que é bendito para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.